Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Saudações, saudações àqueles que buscam conhecimento. Essa é a missão do programa Equipe em Casa. Silêncio, vamos arrumar esta sala virtual e iniciar o nosso programa de hoje. No primeiro módulo, vamos falar de educação infantil, com as professoras Maitê e Sheila. Olá, crianças! Olha a tia Maitê aqui mais uma vez para uma aula bem legal para vocês de matemática. E olha só quem a tia Maitê convidou hoje, a professora Sheila. Isso mesmo! E nós vamos contar com você aí de casa do número 1 ao número 10. Isso mesmo, 10. Sabe o que isso me lembrou, tia Maitê? Daquela musiquinha dos 10 índiozinhos. Então vamos lá, tia Sheila, contar do número 1 ao número 10. Um índiozinho, 2, 3, 4, 5, 6. E depois do 6? 7, 8, 9 e depois do 9, 10. 10 índiozinhos. Então vamos lá agora cantar a música dos 10 índiozinhos. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. E o navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. De novo. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. E o navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou, só balançou. O que será que aconteceu com esse jacaré, tia Sheila? Eu acho que o jacaré foi passear lá na lagoa. Sério? Isso me deu uma outra ideia. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. De repente, ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e não pegou o peixinho. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. De repente, ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e não pegou o peixinho. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. De repente, ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e comeu meu peixinho. Encheu a barriguinha, deitou e dormiu. Muito bem. Tchau, crianças. Até a próxima. E agora, crianças, já contamos até 10, vamos em frente. Equipe em Casa volta já.
Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Programa Equipe em Casa. E nesse segundo bloco, língua portuguesa com a professora Michele. Olá, estamos de volta e hoje nós vamos estudar a transitividade dos verbos. Vamos lá conhecer os verbos. Nós temos os verbos de ligação e os verbos nocional. O que são os verbos de ligação? São aqueles que indicam estado. E o nocional, nome estranho, né? São aqueles que indicam ação. Então, nós temos 2 tipos de verbos nocional: o transitivo e o intransitivo. O que é o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que exige um complemento, ele apresenta um complemento do meu verbo, tá? O verbo intransitivo, ele não apresenta o complemento. Dentro do verbo transitivo, aquele que exige o complemento do verbo, nós temos o verbo direto, o indireto e o direto e indireto, quer dizer, ele rege pelos 2, tá? Vamos ver melhor daqui a pouquinho os exemplos. O que é o verbo transitivo direto? É aquele que não precisa de uma preposição. Já o indireto, ele vai exigir uma preposição. O seu complemento, ele é regido por uma preposição. E o indireto e o direto, ele tem 2 complementos do meu verbo, um regido pela preposição e outro não. Então, vamos começar agora pelo verbo transitivo, intransitivo. Verbo intransitivo, ele não tem complemento, quer dizer, ele não tem o objeto. Olha o exemplo. O jogo acabou. O verbo, ele não exige mais uma informação. Acabou. O jogo acabou cedo no Maracanã devido à chuva. O jogo acabou. Cedo é um advérbio de tempo. Em que sentido de tempo acabou esse jogo? Cedo. Não é um complemento do verbo, tá? Nesse sentido de objeto ou direto ou indireto. O jogo acabou onde? No Maracanã. Uma locução adverbial de lugar. O jogo acabou cedo no Maracanã devido à chuva, a causa do jogo ter acabado. Então, olha, cedo, no Maracanã, devido à chuva, eles não são complementos do verbo. Eles estão ali para dar a situação em que ele está naquele momento, ou de tempo, ou de lugar, ou de causa. Então, relembrando, verbos intransitivos, eles não possuem o complemento. Aí ainda coloquei entre parênteses, de objeto, direto ou indireto. Já o verbo transitivo, lembra que eu disse que dividia lá em transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto. O transitivo direto, ele precisa de um complemento. Como ele é direto, o seu complemento ele é um objeto direto. Olha o exemplo. Veja as fotos do casamento real. Em aulas passadas, eu disse que se nós fizéssemos a pergunta antes do verbo, eu encontro o sujeito. Agora, eu faço a pergunta depois do verbo. Veja, olha a pergunta, o quê? Na minha pergunta não tem uma preposição. O quê? As fotos do casamento real. Quando eu faço a pergunta depois do verbo, não tenho preposição, a minha resposta é um objeto direto. Queremos alunos criativos. Fosse pergunta antes do verbo, eu encontrava o sujeito. Quem quer alunos criativos? Nós queremos, sujeito. Aí, no caso, sujeito oculto.
mas eu estou atrás do objeto. Nós queremos o quê? Pergunta depois do verbo, sem preposição, resposta, objeto direto. Queremos o quê? Alunos criativos. Verbos transitivos indiretos. Eles precisam de complemento ao detalhe, com preposição. O que é a preposição? A preposição é a palavra invariável que vai ligar o termo regente ao termo regido. Olha, de, a, com, em, para, por, antes, após. Esses são alguns exemplos de preposição. Vamos ver as perguntas. Jovens falam sobre tecnologia. Jovens falam sobre o quê? De quê? Sobre tecnologia. Na minha pergunta, após o verbo, eu utilizei uma preposição. Precisamos de quê? Olha o de, a perguntinha. Pergunta depois do verbo, com preposição, objeto indireto. Precisamos de quê? De alunos criativos. Então, verbo transitivo direto não exige preposição. Verbo transitivo indireto exige a preposição. Para eu encontrar o objeto, eu sempre irei fazer a pergunta após o verbo. Então, vamos ver quando acontece agora os dois casos, quando ele é direto e indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos precisam de dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. O que tiver preposição já sabemos que é o objeto indireto. O que não tem preposição, objeto direto. Vamos ao exemplo. Entregue. O que? Os documentos. Entregue. A quem? Para quem? Para a secretária. Então, olha só, o meu verbo ele exigiu dois complementos. Entregue o que e entregue para quem. Como ele exigiu os dois complementos e os dois complementos estão ali, o meu verbo ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Traga o que? O bolo. Traga para quem? Para mim. O primeiro não exigiu preposição. Traga o quê? O segundo, sim. Traga para quem? O para é uma preposição. Para mim. Tranquilos? E o verbo de ligação? O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação, a função dele é o quê? É ligar o sujeito à sua característica que nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Olha só, as taxas de juros são altas. Quem é alta? As taxas de juros, é o meu sujeito. Qual é a característica dessas taxas de juros? Altas. Então, altas é um predicativo do sujeito. Se nós estivéssemos estudando morfologia, eu diria que alta é um adjetivo. Como nós estamos estudando a sintaxe, altas é chamada de predicativo do sujeito, porque é a característica dele. Então, o verbo de ligação, ele não tem um valor significativo, ele serve apenas para ligar o meu sujeito ao meu predicativo do sujeito. Eles estão cansados. Estão é o meu verbo de ligação. Eles é o sujeito, cansados é a característica do meu sujeito. Simples. Vamos ter agora algum cuidado com os verbos, que eles podem ser uma pegadinha para a gente. O bêbado virou o copo. A menina virou celebridade. O jogo virou. Vejam que eu tenho 3 formas em que o verbo virar, ele está sendo conjugado. Vamos ver a transitividade deles. O bêbado virou o copo. O bêbado virou o quê? O copo.
Percebam que aí o verbo virar, ele está indicando uma ação. Então, ele virou o quê? Pergunta depois do verbo, objeto direto, sem preposição. Então, o meu verbo é transitivo direto. A menina virou celebridade. Celebridade é a característica da menina. Então, eu tenho aí um predicativo do sujeito. Quando eu tenho um verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito, verbo de ligação. E o outro exemplo, o jogo virou. Virou, acabou. Já me passou todo o sentido. O jogo virou. Objeto indireto. Então, nós não podemos decorar, isso sempre vai ser verbo de ligação, isso sempre vai ser verbo transitivo, ou sempre esse verbo vai ser intransitivo. Nós temos que sempre estar atentos ao contexto. O que quer dizer aquele verbo? Ele está me indicando ação, ele está me indicando um estado, ele por si só, nessa frase, ele está dando a ideia de um sentido completo, certo? Vamos lá, então, treinar. Na oração, meu amigo anda muito distraído. O verbo destacado classifica-se como verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, que é aqueles dois que tem, ele pode ser tanto direto quanto indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Vamos analisar primeiro o verbo. Meu amigo anda muito distraído. Esse sentido do verbo andar é no sentido mesmo de andar, de dar aquelas passadas? Ou é o sentido do estado de como ele se encontra, de estar distraído, de estar aéreo? É esse, né? De estar distraído, o estado como ele se encontra. Então, se eu estou dizendo que distraído é a característica do meu amigo, então, o verbo andar, ele é um verbo de ligação. Identifique a única alternativa cuja classificação da transitividade do verbo está incorreta. A primeira nós encontramos a transitividade correta, agora eu quero a incorreta. Então, vamos lá. Ela participou de uma série de festivais. Verbo, participou. Ela participou de quê? Pergunta depois do verbo, com preposição, eu encontro objeto indireto. Ela participou de quê? De uma série de festivais. Objeto indireto. Então, o meu verbo é transitivo indireto. Está correto. Carla apresentou-se a seus pais. Carla apresentou-se a quem? A seus pais. Apresentou quem? A si. Então, aí eu tenho tanto o verbo transitivo direto quanto o verbo transitivo indireto. Tá? Então, tá certa a alternativa. A costureira pagou a conta? Pagou é um verbo. Vou fazer a pergunta depois do verbo. A costureira pagou o quê? Pergunta depois do verbo, sem preposição, a resposta sempre será objeto direto. A costureira pagou o quê? A conta. Se a conta é o meu objeto direto, logo o verbo pagar, ele é verbo transitivo direto. Então, a letra C está correta. Vamos à letra D. Pagou a conta a costureira. Vamos analisar o verbo pagou. Pagou o quê? A conta. Pergunta depois do verbo, sem preposição, objeto direto. A conta, objeto direto. Pagou a quem? A costureira. Pergunta depois do verbo com preposição, olha, a quem? O a é a preposição. A quem? A costureira. Objeto indireto. Como o meu verbo, ele exige tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, então, nesta oração, eu tenho um verbo bitransitivo. Quer dizer que ele tem objeto direto,
e objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto. E a última. As feras rugiam em suas jaulas. O verbo rugiam já tem o sentido completo. Se eu disser as feras rugiam, eu já entendo o que elas estão fazendo. Mas quando eu digo em suas jaulas, eu estou indicando o local onde elas estão rugindo. Então, em suas jaulas, ele é um advérbio de lugar, que é o lugar onde elas se encontram, rugindo. Então, as feras rugiam em suas jaulas é a alternativa que nós deveremos marcar, porque é a única que o verbo está com a classificação incorreta. Na verdade, não é transitivo indireto, é verbo intransitivo. Gostaram dessa aula? Nas próximas aulas aprenderemos mais um pouquinho ainda sobre sintaxe. Se liga aí no canal, curte e nas próximas aulas teremos mais. Verbos são como estradas. Sabendo usá-los, chegamos aonde queremos. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. E agora, nesse terceiro bloco, matemática com o professor Joel. Oi, pessoal, tudo bem? Professor Joel aqui com vocês para mais uma aula do nosso Equipe em Casa. E eu vou continuar o tópico da análise combinatória, como nós já falamos na aula passada. Esse é um tópico importantíssimo que aparece bastante na prova do Enem. No primeiro tópico que nós trabalhamos, a gente trabalhou com vocês a ideia do princípio fundamental da contagem. Você pode aproveitar e dar uma recapituladazinha nesse tópico aí que nós já gravamos com muito carinho para vocês. Hoje nós iremos prosseguir a análise combinatória trabalhando as ideias de fatorial. Esse tópico aqui é um tópico importantíssimo que nós iremos trabalhar hoje e ele é a base para você entender os agrupamentos que nós trabalhamos aqui na análise combinatória. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós iremos trabalhar as ideias dos agrupamentos, nós iremos ensinar para você o que é um arranjo, o que é uma combinação, o que é uma permutação. Só que para você entender esses conceitos, a gente precisa primeiro trabalhar a ideia de fatorial, e é exatamente isso que nós iremos fazer na aula de hoje. Então, antes de eu dar a definição de fatorial aí para você, eu vou fazer uma pequena recapitulação com você dos números naturais. O conjunto dos números naturais é também chamado conjunto dos números de contagem. É o primeiro conjunto numérico que nós trabalhamos na matemática. E você começa ali com o 0, depois você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Isso aí seria o conjunto dos números naturais. Eu estou falando disso porque a ideia de fatorial está vinculada, está relacionada a um número natural. Tá certo? Então, você pode ver aí na tela a definição de fatorial. E a gente vai definir o fatorial a partir de um natural n. Então, esse nzinho que aparece aí é um número natural. E esse fatorial de n, a gente representa por n exclamação. Esse n exclamação que aparece aí, a gente chama isso de n fatorial. Esse pontinho de exclamação na matemática, isso aí a gente lê por fatorial. Então, esse n é um número natural e esse pontinho de exclamação aí é o fatorial. Então, lemos isso n fatorial ou fatorial de n. E aí você pode ver nos exemplos aí. Você tem o 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 e assim sucessivamente. Então, como é que eu faço para encontrar o fatorial de um número natural? É muito simples, você vai fazer um produto.
Só que esse produto, ele inicia no número natural que você quer encontrar o fatorial. Por exemplo, você não quer encontrar o fatorial de 2? Então você começa o produto com o 2. E depois você vai multiplicar o 2 pelo número natural que antecede ele, que seria o 1. Então o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que seria 2. Se eu quero fazer o fatorial de 3, eu começo com o 3 e vou multiplicar aí pelos dois outros naturais que antecedem o 3, claro que são diferentes de 0. Então você faria 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6. E o fatorial de 4, você vai fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Fatorial de 5 seria o 5, multiplicado pelos naturais que antecedem ele. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Já o fatorial de 6, seguindo esse mesmo raciocínio, nós chegaríamos em 720. Deu para perceber a ideia de fatorial? É uma ideia simples, não é nada complicado isso. Agora eu coloco uma observação importante aí, em relação ao fatorial de dois números. Nós podemos provar matematicamente que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. Claro, a gente não vai provar isso aqui, porque esse não é o objetivo dessa aula. O objetivo não é fazer uma aula técnica de matemática aqui, e sim dar informações importantes para que você acerte os problemas da prova do Enem que você vai fazer, tá certo? Então, a gente vai aceitar que, por definição, que o fatorial do 0 vale 1 e o fatorial do 1 também vale 1. Certinho? Então, aí a gente tem, no começo da nossa aula, a definição de fatorial e a ideia importante desse tópico aí do fatorial. Então, agora nós iremos fazer algumas aplicações dessa ideia do fatorial. Nós iremos mostrar como é que o fatorial aparece em alguns problemas da matemática, certinho? Então, nós temos aqui um primeiro exemplo, que é um exemplo onde você tem um quociente, uma divisão, onde você tem dois fatoriais aí. No numerador, na parte de cima da fração, você tem o fatorial do 7, e na parte de baixo eu tenho o fatorial do 5, no denominador. E o que eu estou querendo aí? Eu estou querendo simplificar essa expressão, como o próprio nome já diz, tornar ela mais simples. Então, como é que a gente faz para simplificar uma expressão com fatorial? É muito simples. Você vai observar que você tem o fatorial do 7, tem o fatorial do 5. A ideia é sempre você desenvolver o fatorial do maior número até chegar no fatorial do menor número. Então, como eu tenho o fatorial de 7 e o fatorial de 5, eu devo desenvolver o fatorial do 7, já que 7 é maior que 5. Então, eu desenvolvi aqui, ó, o fatorial do 7, você vai desenvolver. Então, você começa pelo 7, depois você vai colocar o 6, e quando você chegar no 5, você para. Então, você não vai fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não, quando chegar no 5, você para. E aí você nota que nós temos 5 fatorial no numerador e 5 no denominador. E aí a gente pode fazer tchuc-tchuc. Pode simplificar o 5 do fatorial com o 5 fatorial. E aí, consequentemente, eu vou fazer 7 vezes 6, onde eu vou ter 42 como resultado. Vamos para um outro exemplo. Agora a gente vai para um exemplo algébrico, onde nós teremos letras e números. Então, de novo, eu tenho um denominador, uma fração, onde no numerador eu tenho n mais 3 fatorial e no denominador eu tenho o n mais 1 fatorial. Tá? Então, qual desses dois fatores aí é o maior? O n mais 3 ou o n mais 1? Com certeza, o n mais 3. Então, o que eu devo fazer? Eu devo desenvolver o n mais 3 fatorial até chegar no n mais 1 fatorial, e aí a gente para de desenvolver. Então, vamos desenvolver o n mais 3 fatorial. Então, eu começo com o n mais 3. O próximo fator é uma unidade a menos. Então, eu vou ter o n mais 2. O próximo fator é uma unidade a menos. Então, eu vou ter o n mais 1 fatorial. E aí eu paro. Por quê? Porque eu posso agora simplificar o n mais 1 fatorial do numerador com o n mais 1 fatorial do denominador. E aqui nós teríamos o resultado, n mais 3 vezes n mais 2. Claro, você poderia desenvolver aí, né? Multiplicar o n pelo n, o n pelo 2, o 3 pelo n, 3 vezes 2, mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é apenas mostrar como é que você faz para simplificar expressões com fatoriais. Lembrando que eu estou focando nesse aspecto aí, porque é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima aula, trabalhando
com as ideias dos arranjos, das combinações, das permutações. Você precisa ter exatamente essa ideia aí de como simplificar expressões para poder resolver problemas de arranjo, de combinação e de permutação. Vamos para mais um exemplo de simplificação, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial. E, claro, o denominador é maior que o numerador, porque n mais 1, com certeza, é maior que n menos 1. Então, eu devo desenvolver esse n mais 1 até chegar no n menos 1 fatorial. Então, desenvolvendo o n mais 1, ó, eu começo pelo n mais 1. O próximo termo é uma unidade a menos. Se você subtrair uma unidade do n mais 1, você vai ter o n. E se você subtrair uma unidade do n, você vai ter o n menos 1. Aí aqui você para. Por quê? Porque você pode agora simplificar o numerador com o denominador. Então, você vai simplificar n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. E aí você vai ter esse resultado, onde no numerador nós teremos o 1 e no denominador nós temos n mais 1 que multiplica n. Certinho? Vamos agora para um último exemplo mais, onde nesse próximo exemplo a gente vai trabalhar com você aqui a resolução de uma equação, tá? Você poderia até questionar, né, Joel? Qual a diferença agora entre o que você estava fazendo e o que você vai fazer agora? É porque agora eu tenho uma equação e nos problemas anteriores eu não tinha uma equação. Você poderia perguntar, como é que eu vou sacar que eu tenho uma equação? É simples, é porque na equação você tem uma igualdade. Sempre que a gente falar de equação matemática, a equação matemática ela se caracteriza por uma igualdade. Você pode ver que você tem x mais 2 fatorial dividido por x fatorial, tá? Igual como aparecia nos problemas anteriores, só que agora apareceu um igual. É igual a zero. Aqui eu não quero só simplificar, aqui eu quero calcular o valor de x. Deu para perceber? Nos problemas anteriores não tinha igualdade. Então, você apenas estava simplificando uma expressão matemática. Aqui não, aqui você tem uma igualdade, você tem uma equação, e isso quer dizer que eu quero calcular o valor de x. Lembrando que o x aí é um número natural, tá? Ou seja, quando você resolver essa equação, você não pode admitir aí resultados negativos. Você não pode ter, por exemplo, um x aí valendo menos 3, um x valendo menos 1. Por quê? Porque a definição de fatorial ela está vinculada aos números naturais. E eu falei para você que os naturais eles iniciam no 0, depois o 1, o 2 e o 3. Deu para perceber? Então, eu não posso ter resultado negativo quando eu fizer a resolução dessa equação. Então, vamos lá. A nossa equação tem x mais 2 fatorial dividido pelo x fatorial. Então, o x mais 2 fatorial, eu já aprendi que ele é maior que o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o fatorial do x mais 2. Aqui, eu fiz o desenvolvimento. Então, eu começo no x mais 2. O próximo termo é uma unidade a menos, então é o x mais 1. E o próximo termo é uma unidade a menos, seria o x fatorial. Aí eu paro. Por quê? Porque eu sei que x fatorial simplifica com x fatorial, certinho? Aí você vai ter aqui essa equação, ó, onde você vai ter x mais 2 vezes x mais 1 igual a 0. Como é que eu faço para resolver essa equação, onde eu tenho um produto aí de dois fatores e esse produto é igual a 0? É simples. Você vai pegar cada fatorzinho desse e vai igualar a 0. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o x mais 2, vai igualar a 0. E aí você vai pegar o x mais 1 e iguala a 0. Aí, ó, você vai pegar o 2 que está positivo no primeiro membro e trocar para o segundo. Então, o x é igual a menos 2. A mesma coisa eu vou fazer com o x mais 1. Eu troco um de membro, então o x vai ser igual a menos 1. E aí você nota que nós encontramos aí dois resultados que são negativos. E eu falei para você no começo da resolução do problema que eu não poderia ter valores negativos para o x. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais. E eu fiz questão de colocar esse exemplo aí, porque é muito comum as pessoas errarem problemas de fatorial, onde elas encontram resultados negativos e a pessoa não percebe que aqui não cabe resultado negativo. Por quê? Porque a ideia de fatorial está sempre vinculada a números naturais, ou seja, a números a partir do zero e que são
são estritamente positivos, ou seja, esse x igual a menos 2 não faz parte do conjunto solução e o x igual a menos 1 também não faz parte, certinho? Então qual seria o conjunto solução nesse caso aí, Joel? O conjunto solução seria o conjunto vazio, tá bom? Não existe um valor de x que satisfaça aquela nossa equaçãozinha ali. O conjunto solução seria o conjunto vazio. Então, essa foi a nossa aula de fatorial. Você percebe que é um tópico simples da matemática e é um tópico importante para o Enem. A gente vai se despedindo de vocês aqui, lembrando que você pode interagir conosco através do canal Equipe, na rede social do YouTube e também da rede social do Facebook. A gente segue a nossa interação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau. Matemática, números, vivendo, aprendendo e multiplicando. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Pra mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Nesse quarto bloco, Biologia com o professor Reinaldo. Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Reinaldo do Colégio Equipe, em cenário novo, tudo novo. A partir desse programa 30, a gente está com esse cenário maravilhoso. Hoje eu vou trabalhar com vocês exercícios sobre ecologia, beleza? A gente vai relembrar aqueles momentos que nós tivemos de aula de ecologia, hoje através de exercícios, tá ok? Então vamos começar com o primeiro exercício. A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre as outras. No entanto, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto que a bromélia apenas se apoia sobre ela. A relação da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, quais? Gente, erva de passarinho, ela é um parasita dessa planta hospedeira. Por exemplo, se você tiver uma mangueira e você olhar uma erva de passarinho, o que ela está fazendo ali? Ela está servindo, está pegando a mangueira de apoio, mas também ela está tirando substâncias dessa mangueira. Então, ela é um parasita, beleza? Já a bromélia não. A bromélia ela não é parasita. A bromélia está usando a mangueira como suporte apenas para chegar mais próximo do sol para ela fazer sua fotossíntese. Então, o correto aqui seria a letra A, parasitismo e epifitismo. Não esquece que epifitismo é uma relação de inquilinismo nos vegetais. Uma planta serve de base para outra. Então, isso é o epifitismo. No caso, a bromélia é o epífita, tá certo? E a mangueira, por exemplo, serve de base. É um caso de inquilinismo, não parasitismo. Parasitismo é só com a erva de passarinho. Beleza? Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela fala sobre a dinâmica, fala sobre o ciclo do carbono, beleza? E ele fala o seguinte, olha, a dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como a erupção vulcânica, que, por exemplo, provoca aumento temporário do carbono na atmosfera. Aqui um parêntese para vocês, lembrando o ciclo do carbono. Não te esquece que o ciclo do carbono para o vegetal ele tem uma coisa importante. Toda vez que o vegetal está absorvendo gás carbônico, ele está fazendo a fotossíntese, importante base alimentar para todos os seres vivos. Toda vez que o vegetal libera CO2, ele está fazendo a respiração como todo ser vivo respira. Beleza? No animal, a coisa é um pouco diferente. Toda vez que eu estou liberando gás carbônico, eu estou fazendo a minha expiração, que está dentro da respiração. Enquanto que o carbono ele entra no animal através da alimentação. Beleza, galera? Fora isso, ele falou no exercício que tem atividades vulcânicas que colocam muito gás carbônico na atmosfera. Tá? Fora a atividade vulcânica, você tem
a queima de florestas, né? Quando ocorre queimada de florestas, você faz com que o gás carbônico que está retido nessa massa florestal seja eliminado para a atmosfera. Desmatamento também está relacionado com a liberação do gás carbônico. E o gás carbônico em excesso na atmosfera, não esqueçam, ele forma o que a gente chama de efeito estufa, né? Ele faz com que o raio solar deixe penetrar o raio solar na Terra, mas ele dificulta a sua saída. Consequentemente, esquenta, né? Há um aumento da temperatura na Terra, tá? Que isso é o chamado efeito estufa. Você tem um aumento da temperatura. Aí você vai ter degelo das calotas polares, aumento de rios, lagos e oceanos e tudo mais. Aumento das inundações. Beleza? Então, vamos para a questão, continuando a questão. Ele fala o seguinte: o sequestro ou absorção do carbono da atmosfera é feito principalmente por seres clorofilados, né? Que no processo de fotossíntese sintetizam a molécula de glicose, que é C6H12O6, para manter armazenada por longo tempo. O carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável o quê? Ora, gente, se eu estou tirando o carbono da atmosfera, é aconselhável o quê? Eu não colocar esse carbono para fora. E eu só coloco esse carbono para fora como? Quando eu vou desmatar, né? Eu vou queimar essa floresta, vou desmatar essa floresta. Eu tenho que parar com isso. Eu não posso nem queimar nem desmatar a floresta, que senão eu libero o carbono que foi sequestrado. Beleza? Então, essa alternativa aí, a alternativa correta seria que letra? Seria a letra D. Impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. É lógico. Se eu estimulo o reflorestamento, eu planto mais árvores. Árvores jovens, ela absorve mais gás carbônico. Eu consigo absorver mais gás carbônico. Eu tiro o gás carbônico da atmosfera, melhorando esse efeito estufa. O contrário é verdadeiro. Se eu vou lá, desmato e queimo, eu coloco de volta esse gás carbônico. Deu para entender, galera? Beleza? Então, essa foi a segunda questão da nossa revisão. Vamos para a terceira questão agora. A terceira questão, gente, caiu na FUVEST, ela fala o seguinte, ela fala sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Então, ele fala o seguinte: a maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa no ecossistema pela ação de... Galera, presta atenção, o ciclo do nitrogênio é o seguinte, ele é dividido em fases. Bora relembrar algumas. A primeira fase acontece lá na atmosfera, tá? Quando o nitrogênio gasoso, nós não conseguimos absorver nitrogênio gasoso, tá? Nenhum animal consegue absorver nitrogênio gasoso. Então tem que haver uma modificação lá em cima na atmosfera. O nitrogênio gasoso, ele tem reações químicas lá em cima e se transforma em nitrito, beleza? Esse nitrito é absorvido ou no solo ou nas raízes das leguminosas. No solo e nas raízes por bactérias, beleza? Esse é um ciclo bacteriano, gente, não esqueçam disso. No solo por bactéria, nas raízes das leguminosas por bactérias. Reinaldo, o que é leguminosa? São vegetais, certo? São vegetais que têm esse poder de abrigar bactérias que fixam nitrogênio. É o caso do feijão, da lentilha, do arroz, beleza? Esses caras são as leguminosas. Então, o que é que acontece? A bactéria vai para a raiz da leguminosa, ela é protegida por essa raiz e aí ela absorve o nitrito que está vindo do ar. Ela absorve esse nitrito do ar ou do solo, beleza? Esse processo é chamado de biofixação. E ela é feita por uma bactéria que tem um nome muito legal, chamada de Rhizobium, beleza? O que é que acontece? Esse nitrito que entrou, né, que foi fixado pela bactéria na planta, esse nitrito entra para formar as proteínas da planta. E aí vocês estão vendo o seguinte, se o nitrito forma as proteínas da planta, é sinal que ele entra na cadeia alimentar. Só desse jeito o nitrogênio, entra na cadeia alimentar. E aí ele forma as proteínas vegetais, aí um animal vem comer esse vegetal, essa proteína vegetal vai se transferir para o animal, e essa proteína vira uma proteína animal e segue na cadeia alimentar. Beleza? Depois o que vai acontecer? Tanto o animal quanto o vegetal um dia vão morrer, eles vão ser decompostos por fungos e bactérias, aí
você vai ter o quê? A desmineralização desses animais e vegetais, a decomposição de animais e vegetais. Ao ser decompostos, toda a proteína, entre aspas, nitrogênio, toda essa proteína que está nesses animais e vegetais vão se transformar em moléculas minerais, tá? Vão se transformar em minerais. E o nitrogênio está aí. Ele se transforma em amônia, beleza? Amônia. Esse processo é chamado de amonificação. Aí a amônia segue 2 caminhos, beleza? Segue 2 caminhos. O primeiro é a amônia se transformar em nitrito, beleza? E esse fenômeno é chamado nitrosação. E o nitrito depois se transforma em nitrato, e esse processo é chamado nitratação. E desse jeito o teu solo fica rico de nitrogênios. E aí os vegetais, aí fecha o ciclo, os vegetais absorvem nitrito e nitrato, as bactérias também fixam mais nitrito e nitrato no solo. Beleza? Safo? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Então, qual é a alternativa correta aqui? Vamos ler de novo? Olha aqui. A maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas pela ação de quê? Só pode ser pela ação de bactérias. Então, só pode ser a letra C, porque é um ciclo bacteriano, gente. Beleza? Safo isso? Então, vamos para a quarta questão. E na quarta questão, ela fala de novo sobre o ciclo do nitrogênio. Na questão passada, eu expliquei o ciclo resumidamente para vocês. Então, vamos ver a questão agora. As cianobactérias podem ser consideradas seres vivos autossuficientes. Porque são capazes de quê? Gente, se ela é autossuficiente, é sinal que ela produz o seu próprio alimento. Beleza? Então, só pode ser o quê? Só pode ser a letra A. Fixar tanto nitrogênio para produzir sua proteína, te lembra disso? E quanto CO2 sobre a forma de matéria orgânica. Ou seja, se ela absorve CO2, o que é que eu disse para vocês? Ela está fazendo a fotossíntese. Se ela está fazendo a fotossíntese, ela está produzindo matéria orgânica para ela e para os seres vivos que servem de base para ela. E ela serve de base para esses seres vivos. Beleza? Essa foi, então, a quarta questão. Vamos para a quinta questão aqui, gente. A quinta questão fala sobre cadeia alimentar. Só lembrando que na cadeia alimentar você tem uma base, que são os produtores. Quem come os produtores é o consumidor primário ou herbívoro. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário e, a partir daí, o consumidor secundário é comido pelo terciário e vai embora. Isso é uma cadeia alimentar. Vocês sabem que uma cadeia alimentar é uma cadeia de fluxo de energia, tá, gente? Tá? Principalmente fluxo de energia. Tem fluxo de matéria? Tem. Mas a fluxo de energia é mais importante. Não esquece que a cadeia alimentar existe justamente para você transferir energia de um nível para outro. É essa a função. Tá? Então, quem tem mais energia é o produtor. Afinal de contas, ele está fazendo a fotossíntese. Esse cara. A partir daí, a energia que estava nesse produtor é liberada para outros níveis tróficos. Beleza? Então, dá para supor o quê? Que para você ter bastante energia, você não pode ter uma cadeia muito longa. Porque se eu tiver uma cadeia muito longa, essa energia ela vai diminuindo. Não esqueçam disso. A energia ela é sempre decrescente numa cadeia alimentar. Ela vai diminuindo. Então, eu não posso ter uma cadeia muito longa. Então, vamos ver o exercício aqui. Ele diz, considerando as 3 cadeias alimentares a seguir. A primeira, olha lá, vegetação, que é o produtor, inseto, consumidor primário, anfíbio, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário e fungo, consumidor quaternário. Gente, nessa primeira aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos. É uma cadeia longa. Então, eu já começo a pensar o seguinte, essa cadeia aí tem um problema de energia, é ou não é? Porque quanto mais longa for a cadeia, menos energia vai ter para o final dela. Porque a energia é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Olha a segunda, vegetação, produtor, coelho, consumidor primário e gavião, consumidor secundário. Ela já é menorzinha. É sinal que a energia já é quase que suficiente aí, em relação à primeira, que é longa. Olha a terceira agora, fitoplâncton, aqui cabe uma dica, fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton é o produtor do ambiente aquático. Se falar em plânctons para vocês, fitoplâncton ou zooplâncton, tu já sabe que tu está trabalhando com um habitat aquático, beleza? O fitoplâncton é produtor, zooplâncton é o consumidor primário,
Peixe, consumidor secundário, tubarão, consumidor terciário. Vocês estão vendo, então, que eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis tróficos aí. Ora, gente, das 3 cadeias, olha o que ele pergunta. A maior quantidade de energia, ele está falando de energia, hein? A maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados são os últimos, mais elevados, estará onde? Ora, gente, tu vai escolher a menor cadeia. Qual é a menor cadeia? É a número 2. Então, seria que letra? Seria a letra C. Beleza? Porque as outras duas são longas. Então, como a energia vai decrescendo, vai ter falta de energia para os níveis mais elevados. No caso ali, cobras e fungos, e aqui, principalmente, o tubarão. Safo isso, gente? Deu para entender? Vamos para a 6ª questão. Essa 6ª questão, ela fala de conceitos na ecologia, beleza? E aí eu vou direto para a questão, que aí a gente vai falando dos conceitos direto nessa questão. Qual a afirmativa correta? Letra A. O local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominado habitat. Gente, o local onde está, onde eu encontro o ser vivo, é chamado habitat. Se a gente for jogar para a nossa vida, aonde você mora é o teu habitat. Beleza? Então, essa é a alternativa correta. É a letra A. Mas vamos ver as outras, onde está o erro. A letra B. População são conjunto de indivíduos geneticamente iguais. Não, gente. Geneticamente iguais são clones. Ele está perguntando população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. É diferente. Geneticamente igual, aprende, são clones. São clones. São caras iguais. Né? Se eu mexer com um, eu mexo com todos, porque eles são geneticamente iguais. População não, é reunião de indivíduos da mesma espécie. A letra C está errado por quê? Lê comigo. Clone é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo habitat. Ou seja, a letra C é o conceito de população e não de clone. O que é clone? Agora sim, clones são indivíduos geneticamente iguais. Tá? A letra D. Ecossistema é a palavra empregada para indicar um conjunto de populações de um ambiente. Gente, conjunto de populações de um ambiente é comunidade e não ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é a relação entre fatores bióticos e fatores abióticos. A união de fatores com vida e sem vida forma o ecossistema. Como assim, Reinaldo? Floresta amazônica. Se você tiver a floresta amazônica, ela tem o quê? Tem a flora e a fauna, vegetais e animais. Eles estão interagindo só entre eles? Não. Eles estão interagindo com o clima, né, com a pressão, com o calor, que é fator abiótico. A interação desse fator abiótico com esses fatores bióticos é que é ecossistema. Beleza? E a letra E? Comunidade é a palavra que indica o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma região. Esse conceito aí é de população e não de comunidade. Beleza, galera? Essa foi a 6ª questão. Vamos para a 7ª. IBAMA recebe alerta sobre o risco de um desastre ecológico em áreas de queimada. Empregados da Fazenda Felicidade, em Mato Grosso, observam um gado morto pelo incêndio que destrói pastagens e matas do estado e não para de avançar. Beleza? Na descrição acima, podemos encontrar um consumidor primário da cadeia alimentar de pastagem. Esse consumidor tem como representante... Gente, se vocês analisarem aí, quem é que morreu? Não foi o gado? O gado come o quê? A pastagem. O pasto é produtor, ele é vegetal. E quem come o produtor é o consumidor primário, que é o gado que está morrendo. Então, só pode ser a letra A. Beleza? Gente, essa aqui foi uma aula de revisão sobre ecologia, tá? Espero vocês sempre aqui nessas aulas e venham por equipe. O melhor com vocês. Valeu! Como você pode ver, ecologia é um assunto sempre presente no Enem. Estamos encerrando mais um programa Equipe em Casa, levando conhecimento desde a educação infantil até o ensino médio. Bom uso desse conhecimento. Até a semana que vem. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.